Mais uma vez, bom dia a todos e todas. É com muita alegria que iniciamos mais um dia de atividade do primeiro encontro internacional do Programa de Pós-Graduação em Ensino do Infisuf. Essa é a sala 4, na qual serão apresentados os trabalhos do eixo 3, Educação Além dos Muros. Serão apresentados 4 trabalhos. Cada apresentação terá o tempo limite de 15 minutos. E, ao final de todas as apresentações, teremos um tempo para perguntas e discussão. Por favor, que todos os que se encontram na sala mantenham suas câmeras e microfones fechados durante as apresentações, ligando-os apenas ao final, no momento de discussão dos trabalhos, ok? As inscrições para perguntas podem ser feitas pelo chat. Eu vou controlar as. Lembrando que elas serão respondidas apenas ao final, tá? Ao final de todas as 4 apresentações. Após a apresentação dos trabalhos, eu vou disponibilizar no chat um link para registro de presença, ok? Eu peço, por favor, que vocês acessem esse link e insiram o mesmo e-mail utilizado para a inscrição no evento, tá? E coloquem o nome de vocês do jeito que vocês querem que seja confeccionado o certificado, ok? Eu tenho aqui a ordem de apresentação, eu vou falar o nome eu vou falar o título dos 4 trabalhos, e aí os colegas sinalizem se querem manter a ordem de apresentação como está aqui, ou se alguém tem preferência em apresentar primeiro, por último, enfim. Então, o primeiro trabalho é o coronavírus no descompasso musical, seus efeitos na educação da Baixada Fluminense, de autoria de João Carlos da Silva e Midian Ramos Gonçalves da Silva. O segundo trabalho, Branquitude e Pandemia, virtualização da educação, para quem e em quais condições? De autoria de Ariel Basílio da Silva, de Marco Cruz e Sharon Varjão Will. Terceiro trabalho, ação de extensão universitária na formação e serviço com gestores escolares em tempos de Covid-19, de autoria de Tarcísio Mendel Almeida, Arildo dos Santos Amaral e Erilza Faria Ribeiro. E quarto trabalho, por uma formação inventiva na proposta de educação permanente de saúde na atenção psicossocial, autoria de Tânia Fernandes Ferreira, Alain de Aguiar Almeida e Maria Gorete Andrade Rodrigues. Pode apresentar nessa ordem ou algum colega tem preferência em apresentar primeiro, depois? Vocês podem ficar à vontade para sinalizar isso, ok? Jean, a gente pode ser o segundo em vez de primeiro? O primeiro artigo? Sim. Algum colega pode apresentar, então, primeiro, no lugar do João Carlos e da Midian? Sem problema, a gente pode apresentar, eu e Ariel primeiro. Tá ótimo, então. Beleza, então... Ariel, Obrigada. tudo bem? Eu não estou com ela, eu já estou falando, mas eu acredito que tudo bem. Ariel, tudo bem? Tudo bem. Já no tranco. Tá ótimo, então. Então, vamos à apresentação do trabalho Branquitude e Pandemia, visualização da educação para quem e em quais condições. Autoria de Ariel Basílio, Marco Cruz, é isso? E Sharon Varjão. Fiquem à vontade, vocês têm 15 minutos para a apresentação. Tá bom, obrigada. Então, o meu nome é Sharon, bom dia a todas e todos. O meu nome é Sharon, eu trabalho como professora na Universidade Veiga de Almeida e na Faculdade de Psicologia e também como professora de metodologia de pesquisa na Faculdade de Educação da UFRJ. Esse trabalho que nós construímos, né, mais a Ariel, eu orientei a mono dela, e nós construímos esse trabalho mais específico, trazendo a parte da questão
da educação, ele faz parte de um compromisso que nós assumimos de combate ao racismo e de levar esse discurso para diferentes espaços, né, que nós podemos transitar, né? Uma reflexão, eu vou falar muito rápido para que a Ariel possa apresentar o trabalho, mas uma reflexão que eu acho que é fundamental que a gente já coloque desde já, por ser um tema, né, sobre racismo, é de que lugar que eu falo. A Ariel também vai fazer essa análise de implicação, né, falar sobre esse envolvimento. Sem dúvida nenhuma que é o lugar de uma mulher branca, né, privilegiada, muito privilegiada, um lugar de professora, né, pesquisadora. Eu sou psicóloga, então também como psicóloga, mas que defende um lugar que defende uma psicologia crítica, uma pedagogia crítica, antirracista, né, e muito nesse meu envolvimento na área da educação, né? Então, eu particularmente eu falo como educadora nesse lugar de defesa de uma pedagogia antirracista, né? As pessoas que são brancas como eu, elas não só podem, como elas devem se colocar à disposição, isso tem que ficar muito claro, se colocar à disposição numa luta antirracista, influenciar outras pessoas brancas, questionar os próprios privilégios, assumir o compromisso de combate ao racismo, como eu disse, tentando levar esse discurso nos diversos espaços, né? Então, historicamente, a educação e a psicologia se posicionaram e ainda se posicionam muitas vezes com um discurso até mesmo legitimado, né, por ciência, com um discurso científico, um discurso de poder, na verdade, assim, como cúmplice do racismo, né, quando a gente reproduz isso nas nossas salas de aula, nos nossos currículos, nos nossos discursos, nas nossas práticas. Então, a gente precisa começar a produzir cada vez mais dentro da universidade, dentro das universidades, né, tanto na psicologia quanto na educação, nos espaços de licenciaturas, né? Eu trabalho com psicologia da educação também, durante muito tempo dei essa disciplina na universidade, para as diversas licenciaturas, discursos que possam contribuir para a superação do racismo, do preconceito, das diferentes formas de discriminação, porque é uma luta, né? São campos de força e são muitas ações. Então, sempre ele perpetua as desigualdades, que a Ariel vai trazer com muita clareza no trabalho dela, a falta de representatividade e precisa ser denunciado. Então, eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra, porque a gente tem só 15 minutos, então vou passar a palavra para a Ariel apresentar o trabalho dela e depois a gente pode discutir mais sobre esses conceitos que vocês tiverem de debate, dúvida, tá bom? Então, Ariel, vai lá. Sua vez. Obrigada, Sarah. Bom dia a todos aqui presentes, né? Que se dispuseram a participar, a ouvir, a discutir uma temática tão importante, né? Que é essa do eixo 3, e os nossos trabalhos, eles se inseriram nesse eixo. E o meu trabalho, né, o artigo que eu e a Sharon, nós submetemos a esse encontro, foi um recorte da monografia que eu apresentei na conclusão da graduação de psicologia, né, em que eu trago a branquitude como questão principal em vários aspectos, né, dentro da pandemia, apresentando várias situações que ocorreram na pandemia e mostrando como essas situações elas representam a branquitude, né? A valorização da pessoa branca, da cultura, dos comportamentos, né? Desse lugar social do branco de privilégio. E aí o artigo foi o recorte da parte que a gente trabalha sobre a virtualização do ensino. E aí eu vou, então, apresentar essa parte para vocês aqui, né? Primeiro eu quero falar, introduzir, né? Eu falo do lugar de pessoa branca, né? De uma pessoa que reconhece
os privilégios que eu tenho enquanto pessoa branca, né, que eu obtenho por ser pessoa branca, e a minha escolha pelo tema foi exatamente por isso. Eu sempre tive contato, né, com discursos racistas, a gente vive numa sociedade racista, então eu sempre tive contato com discursos racistas, eu não entendia por que as pessoas pensavam aquilo, sentiam aquilo, e ao longo, então, da minha vida, tendo contato com pessoas negras e uma professora em especial, né, de sociologia negra no ensino médio, que trazia esse debate, trouxe esse debate do racismo, me fez perceber o que isso representava, né, o que aqueles discursos representavam. E depois, mais tarde, numa apresentação da Lia Schuckman, que tem a tese de doutorado sobre branquitude, eu entendi o meu lugar como pessoa branca nessa sociedade e na luta antirracista também, né? Então, o Brasil, ele historicamente, ele cresceu ali de uma relação de opressão, né, entre brancos e não brancos, então negros e indígenas, né, séculos de escravização, e nesse processo, né, o racismo se estruturou, o racismo estruturou a nossa sociedade, e a branquitude também estruturou, né, a branquitude, ela produz o racismo. E o que é a branquitude? É o lugar social do branco, de privilégios tanto simbólicos quanto materiais, né? Os privilégios simbólicos são os relacionados à supervalorização da identidade racial do branco, né? Então, seus traços físicos, sua cultura, seu comportamento, né? Tudo relacionado ali àquela cultura do branco. E os privilégios materiais são aqueles que possibilitam, que na verdade, eles são obtidos por conta dos privilégios simbólicos também, né? Então, a continuidade no ensino, a oportunidade de acessar melhores empregos, maiores salários, né? E tudo que a gente conhece e sabe que acontece. E aí eu trago a branquitude como produtora de subjetividade, né? A produção de subjetividade é um conceito do Guattari, da Sueli Ronilke, em que eles dizem que a subjetividade, ela não é essa ideia, ela não é uma coisa interna, né? É uma particularidade, cada um tem a sua, não. Eles apontam que a subjetividade é, assim como qualquer outra mercadoria, uma coisa ser consumida. Então, se produz subjetividade, as pessoas consomem subjetividade. Que subjetividade é essa? Uma subjetividade homogênea, né, que faz parte de todo um sistema para manter ali o status quo, e eu trago a branquitude como produtora de subjetividade, né, para manter essa relação de opressão, onde os brancos são valorizados, os brancos têm privilégios e os não brancos não têm, né, são inferiorizados, passam por muitas dificuldades, né, e impedimentos de muitas coisas. E também eu aponto a branquitude, né, como eu trago a branquitude na pandemia, eu aponto como a branquitude ela é essencial para a biopolítica, que é um conceito de Foucault, né, que diz que se faz viver alguns e deixa morrer outros, né? Então, a branquitude e o racismo, ele traz isso no texto dele, né? São essenciais para a biopolítica, né? Onde é possível fazer viver alguns e deixar morrer outros, e até fazer morrer outros, né? E se outros quem são? São os pobres, são os negros, os indígenas, todos os que fazem parte de um grupo que não de um grupo marginalizado, né? E aí eu trago os dados da educação, né? Eu pego o PNAD, que é... Só um minutinho para eu falar aqui que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre Educação, que ocorreu em 2018, né? E esse estudo, ele mostra, né, que a conclusão do ensino básico educacional, que abrange a educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio regular, em maioria, ele é concluído por pessoas brancas. 55,8% que concluem o ensino básico são pessoas brancas e 40,3% são pessoas negras, né? E pessoas negras que entendem-se pretas e pardas, né? De acordo com o IBGE. E também
a conclusão do ensino superior, né? Que só um momentinho que eu vou conectar aqui na tomada. E a conclusão do ensino superior também, que aponta como a nossa sociedade ela é estruturada pelo racismo e pela branquitude, né? Que 36,1% dos brancos concluem ensino superior e 18,3% das pessoas negras concluem. Então, é uma diferença enorme, né? E esses dados, né, eles mostram como a vida dessas pessoas tem diversos atravessamentos que possibilitam a conclusão, né, do ensino regular e do ensino superior, como dos brancos, né, possibilita isso, e como as pessoas negras elas têm muitas situações que impossibilitam essa continuidade do estudo, né, de conclusão do ensino básico, do ensino superior, até de ingresso, né, no ensino superior. E aí eu trago, né, para exemplificar duas notícias que ocorreram. A minha monografia ela foi feita no início do ano, né? Então as notícias que eu trouxe, né, que eu peguei para exemplificar, foram de março e abril, mais ou menos, né, no início da pandemia. E eu comparo duas notícias, né? Uma com declaração de pessoas, de alunos e professores de escolas públicas, que apontam como dificuldade falta de aparelho em casa, ou internet, ou falta de internet, ou uma internet não muito adequada para esse tipo de serviço, né, para esse tipo de prática, e uma de alunos, professores e pais de escolas particulares, né, que trazem como dificuldade a adaptação ao ensino. Os professores trazem os pais com uma interferência maior, né, no ensino dos filhos e tudo mais, na educação. E aí eu mostro como as duas são dificuldades, claro, né, mas como as duas são dificuldades totalmente diferentes, né? Uma, que é das pessoas da escola pública, né, essas dificuldades, elas interferem na possibilidade de continuar o ensino, né, de continuar um ensino de qualidade, de continuar ali prosseguindo, né, na educação. E o outro não, o outro interfere, mas ele não impossibilita esse acesso, né? E, então, para finalizar, eu aponto como a virtualização do ensino, ela também mostra e acaba sendo um reprodutor da realidade que a gente já vive, né? Essa realidade em que os brancos, eles têm privilégios, né? Eles têm maior chance de continuar o ensino, maior acesso a diversos dispositivos, né, que possibilitam essa continuidade, né? E como essa virtualização do ensino ela é prejudicial para as pessoas pobres, né? E também para as pessoas negras, porque muitas vezes a gente sabe que a escola pública, né, em sua maioria, ela é composta por pessoas pardas e pretas, né? Então, a gente sabe que o ensino ele vem sendo também, como todo público, né? A saúde e o ensino ele vem sendo desmantelado pelo governo. Então, isso mostra como a virtualização do ensino, o ensino remoto, ele acaba funcionando também como um reprodutor dessa realidade de opressão, de desigualdade entre brancos e não brancos, né, negros, indígenas. E no meu trabalho eu quis mostrar isso. E acredito que seja isso. E importante. Obrigado, Ariel. A Sharon quer fazer mais algum comentário? Vocês ainda têm uns 2 minutinhos. Se quiserem, o microfone está aberto. Se não, a gente deixa para conversar no final. A gente guarda esse tempinho para a gente conversar no final. Mas fiquem à vontade. Tem mais 2 minutinhos ainda. Se quiserem dar continuidade. Seu microfone está fechado, Sharon. Eu sou péssima nisso ainda. Só para trazer um pouco da questão metodológica, né? Qual foi a proposta? A Ariel, ela, a partir das reportagens, não como um campus, né, imenso de pesquisa, foi uma pesquisa de mono, né? Então ela teve muito pouco tempo, mas incrível como a mídia, como reprodutora de subjetividade,
ela, nas próprias imagens que ela não pôde mostrar, né, porque a gente não trouxe slides, essas coisas, até por conta do tempo, incrível como que as imagens nas reportagens, elas mostram essa questão desse recorte, que é um recorte de cor do racismo, né? Então, as reportagens que mostram questões relacionadas a uma dificuldade entre pais e filhos, ali no momento da aula virtual, com aqueles notebooks lindos, né? A casinha de princesa, né? Várias reportagens mostram isso, né? Como que a questão atingiu os brancos, porque quando a gente está falando, não é só a polarização de escola pública e escola particular, mas a cor da pele nessas imagens, ela parece muito clara. E aí, quando você vê imagens de uma exclusão, de uma impossibilidade total, né? No máximo, alguns alunos estão conseguindo pegar apostila, né? Apostilas impressas e fazendo aquelas apostilas, com famílias que, muitas vezes, os pais e as mães são pessoas que são até mesmo analfabetas, que não tem como auxiliar. Então, assim, o tema, ele abrange muitos aspectos, como ela trouxe, não é apenas dizer de brancos e negros, né? Tem também essa questão da escola pública e de como está sendo diferente esse processo nas redes, na rede particular e na pública. Mas só para falar um pouco isso, que não foi uma pesquisa muito longa e que essas reportagens foram mais uma ilustração, um mapeamento, assim, não um mapeamento cartográfico, não é? Mas como que fica explícito, né? Na própria imagem no jornal, na própria imagem nas reportagens, a diferença da cor, né? Da pele, dependendo do problema, né? O problema, ele tem cor, né? E eu achei isso muito interessante no trabalho também. Mas é isso, eu vou passar a palavra e depois a gente conversa no debate, que eu acho melhor. Obrigada, gente. Tá bom, mais uma vez, obrigado, Ariel, obrigado, Sharon. Com certeza, Obrigada. o trabalho vai suscitar questões no final para a gente conversar, né? Parabéns a vocês pelo trabalho e pela apresentação. Dando continuidade, então, agora a gente tem a apresentação do trabalho O Coronavírus no Descompasso Musical, seus efeitos na educação da Baixada Fluminense. Os autores João Carlos da Silva e Midian Ramos. Vocês têm a palavra, 15 minutinhos. Fique à vontade. Okay. Bom dia, colegas. Muito bom dia. Foi-nos bastante agradável ouvir a colocação da professora Sherry e da colega Ariel, que se encaixou totalmente na nossa fala. Totalmente. Então, a gente quer, de cara, agradecer a troca entre o primeiro e a segunda apresentação, onde os nossos dois projetos dialogam paralela e diretamente. Meu nome é João Carlos da Silva, eu sou professor concursado da FAETEC, trabalhando na unidade de Nova Iguaçu com música. Eu sou bacharel em música e o nosso trabalho é um recorte da nossa dissertação recentemente defendida há 2 semanas atrás, sobre a importância da música dentro da negritude brasileira da Baixada Fluminense, onde grande parte dos músicos militares moram em periferias urbanas e são negros, e esses negros ascendem socialmente, profissionalmente na vida militar, indo de soldado até oficial músico. Em se tratando da educação, nós temos notado também que onde nós trabalhamos, o grande número de adolescentes são negros, moradores de periferia. Com isso, a nossa dissertação, o nosso trabalho de hoje, por sermos negros, pobres e morando em periferia, nós temos tido a preocupação, tanto eu como a Midian, de construirmos juntos, como educadores, e defender a fala, inclusive muito bem citada pela Ariel e pela professora Sherry, como defensores dessa fala antirracista. Como estão vendo, eu sou negro, nascido e criado
na Baixada Fluminense, e ao trabalhar com música, em banda de música na FAETEC, fomos vendo que, nesse período da pandemia, a quarentena já existia anteriormente, por algumas políticas públicas que o Estado foi cortando e que dificultaram essas crianças, posso falar assim, pedagogicamente, como nossos alunos, onde esses meninos e essas meninas tiveram algumas políticas públicas cortadas e tiveram que se virar, tiveram que se reinventar, por exemplo, tocando em metrô, tocando em trem, tocando até em funerais. Como diz o nosso orientador, o professor Nelson Bezerra, esses homens de cor tiveram que se reinventar. E, a partir daí, eu e Midian começamos a construir, a partir do título, Por que Descompasso Musical? Ou seja, a música começou a andar de forma contrária à vida rotineira, porque muitos desses meninos tiveram que vender seus instrumentos e, para sobreviverem, tiveram que trabalhar de uma forma, numa atividade reinventada, tá? Então, nós estamos aqui juntos, eu e o Midian juntos, reforçando o que a Ariel e a professora Sharon colocaram. João, o seu microfone está fechado. Ok, desculpa, tá? Sem querer, eu coloquei aqui. A nossa preocupação é, enquanto moradores da Baixada, trabalhando negros e negras crianças em música, querendo atingir a ascensão social profissional, terem nessa pandemia suas atividades musicais cortadas, tendo que trabalhar de uma forma diferente. Então, com isso, a nossa proposta é mostrar como é que a pandemia do coronavírus não só veio reforçar, mas veio dar continuidade a essa dificuldade socioprofissional que o músico passa na sua vida, inclusive alguns até brincam, né? Qual é a sua profissão? Ou seja, você estuda música e alguém pergunta qual é a sua profissão. Então, eu vou passar a palavra para a Midian, porque ela vai dar a sequência de como, nessa pandemia, a música entrou num descompasso enquanto atividade artística. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Midian Ramos. Hoje estou como professora da Rede Municipal de Rio das Ostras, mestrando na FFP, que é a UES São Gonçalo, né? E hoje, né, quanto aluna do mestrado e professora da Rede Municipal de Rio das Ostras, ex-aluna também da banda de música da FAETEC, a qual o professor João Carlos maestro até hoje. Então, assim, a gente se uniu nesse trabalho, nesse artigo. Na verdade, é uma soma de recortes, né, do trabalho dele, né, que ele acabou de falar agora há pouco, e do meu que está a caminho. Né? Eu, na verdade, estou falando sobre os trabalhadores precários, na maioria negros, né, nos trilhos da região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente no ramal de Belford Roxo, né? E aí a gente, com essa ideia toda de esse advento, na verdade, da pandemia, a gente teve essa ideia de fazer a soma desses recortes, desses trabalhos, e falar um pouco sobre esses músicos, né, da banda de música da FAETEC, da Unidade de Nova Iguaçu, né, na verdade, são 3 bandas, de Marechal, de Quintino e de Nova Iguaçu, e de São Gonçalo, na verdade, são 4, né, e a de Nova Iguaçu, em especial, que eu fiz parte, né, e que o professor João Carlos é maestro lá, a gente pensou em falar sobre esse grupo de músicos, no seu total, mais ou menos 70 alunos, né, onde 35 alunos, até 2015, eram selecionados para uma bolsa auxílio,
essa Bolsa Auxílio era de meio salário mínimo, a qual eu fiz parte um tempo, ou seja, já faz bastante tempo que eu fiz parte da banda, né, de música, e em 2015, né, esse grupo de alunos, esses 35 de 70, né, que eram selecionados para a Bolsa e ficavam um ano nessa Bolsa, deixou de recebê-la. Assim como também o Rio Card, né, que era o Vale Transporte, era para esses meninos e meninas, né, deixaram de existir essas políticas públicas, logicamente um discurso, né, da crise permanente que o Estado já vinha, e aí isso foi se justificando com as crises em cima de crise, como Boaventura, no seu livro, né, a Cruel Pedagogia do Vírus, vem falar sobre essa permanente crise que vivemos, né, e essas coisas que vêm acontecendo só justifica a permanência dessa crise, né. Em 2015, então, deixa de existir, né, a Bolsa e o auxílio transporte, e esses alunos, que na sua maioria, como o João Carlos falou, negros, pobres, né, oriundos de periferias, de pessoas bem distantes da unidade da FAETEC, deixam de receber, e aí vem acontecendo que a gente tem como citação de Freire, né, um discurso fatalístico, cínico, capitalista, que é de se reinventar, né, que é a nossa proposta nesse artigo, desse trabalho, né, de discutirmos sobre isso, porque esses alunos, né, entre 18 e 21 anos, né, tiveram que se repensar, se reinventar, e alguns deles foram para os trilhos, né, foram tocar nos trilhos, né, do metrô, e ali surgiu, que a gente chama também, como o Freire chamou, o inédito viável, né, que virou um espaço de um processo formativo, onde se alargou o espaço do ensino-aprendizagem da música, além também deles obterem recursos financeiros para se manterem. Por quê? Porque, como todos sabem, existe uma manutenção muito cara de instrumentos, de paleta, para quem usa paleta, que é o meu caso, sou musicista, sou clarinetista, né? Então paletas são caras. O valor também que teria que ter diário do ir e vir aos cursos de música na FAETEC, né, por morarem longe, eles tiveram que levantar esses recursos financeiros, eles conseguem fazer isso no trem. E qual é a nossa proposta, né, nesse trabalho, além de pensar nesse discurso fatalístico, sim, do capitalismo, do se reinventar, né? Existe um comercial que aparece na emissora Globo, o Vai, né? Da ideia de se reinventar, né? E a gente sabe que não é assim para todo mundo, e principalmente para a gente negro, né? O básico de se reinventar, se reinvente. Não, a gente sabe que não é assim. Então, com o advento da pandemia, esses alunos, né, que estavam nos vagões tocando, levantando recursos, além de fazerem ali um espaço formativo, né, um processo formativo do ensino-aprendizagem da música, eles tiveram que abandonar, né, esse lugar, esse espaço por conta da pandemia. E aí o curso, né, o curso de música na FAETEC deixou de existir nesse período, onde não existe nenhum plano de ação de retorno, né? E aí, esses meninos, essas meninas negras, né, que estavam no trem, deixaram de fazer o seu trabalho no trem, porque por conta da pandemia, e aí elas estão sem eventos, sem trabalhos, né? E tiveram que se reinventar, como o professor João Carlos falou agora há pouco, né? Alguns tiveram que vender seus instrumentos, outros se reinventarem fazendo entrega, né? A ideia agora de ser entregador, que está assim no auge da situação, a ideia de ser reinventado, de ser empreendedor. E aí, o que acontece? A gente traz essa discussão, né, na perspectiva de Thompson, né, de compreender como esses jovens, né, agem e pensam de acordo com essas condições
que vem acontecendo, né, desde 2015, que tiveram o corte da bolsa, né, o corte das políticas públicas, que garantiria a permanência desses alunos, né, no curso, e até agora que eles deixam de receber a bolsa e vão se reinventar, entre aspas, aqui, né, vão para o trem, para o metrô, e agora não tem mais a opção do trem, né? Então, a gente está, assim, numa situação, os músicos, né, que tinham na música, aliás, tem na música um sonho de ascensão social, de acadêmica, profissional, esse sonho de avançar, como o professor João Carlos relata na sua dissertação, dos músicos negros aqui na Baixada, que conseguiram avançar na vida, subir, né, como a gente fala, né, que é essa ideia de subir na vida, a gente também tem que saber o que é subir na vida, né, através da música, do trabalho da música, né, principalmente entre esses jovens negros da Baixada Fluminense. E aí, eu só trago agora uma reflexão, né, diante disso que colocamos, né, desde 2015, que esse corte nas políticas públicas, e agora o não tocar no metrô, que aí a gente não entra nem na situação, né, desses artistas dos trilhos que foram impedidos por um decreto, né, do Rio, a gente nem entra nessa situação, que eles conseguiram driblar isso, né, eles fizeram zigue-zague e conseguiram continuar tocando, mas não é essa a nossa proposta de discussão, é a gente refletir para onde essas crianças, né, esses meninos, essas meninas, principalmente negros, né, pobres, oriundos da Baixada Fluminense, da periferia, para onde eles vão nesse momento, né? Então, assim, a gente estava até comentando, ao fazer esse artigo, aqueles que pensaram, né, iniciar um preparo para o vestibular, o THE, né, normalmente feito na Unirio, na UFRJ, para música, né, de iniciar esse ano, né, não conseguiram por conta da pandemia, está tudo fechado, não existe plano de ação da própria FAETEC de retorno, e também, talvez a gente não consiga voltar o ano que vem, principalmente o pessoal de música, né, então, a reflexão que a gente traz é para onde eles vão, né, com seus sonhos, né, com música, porque, como bem disse o professor João Carlos, as pessoas perguntam para você, você faz o quê? Ah, sou músico, e as pessoas te indagam achando que ser músico não é uma profissão, né, ou seja, está muito também distante da realidade de nós, pobres negros da periferia. Então, é essa reflexão que a gente traz no nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Midian, obrigado, professor João. Vocês têm mais um minutinho. Se quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Pois bem, mais uma vez nós teremos agradecer a dupla excelente que nos antecedeu e de falar para a professora Sharon e para a Ariel o quanto elas foram importantes na abertura do trabalho de hoje, na introdução do trabalho de hoje, ou seja, elas nos deram de um pudim gostoso, de mão beijada para a nossa apresentação. Nós não vamos nos esquecer disso mais tarde. Obrigado, Ariel, e obrigado, professora Sharon. Mais uma vez, então, obrigado, professor João Carlos e a Midian. Vamos para o terceiro trabalho, a ação de extensão universitária na formação em serviço com gestores escolares em tempos de Covid-19, de autoria do Tarcísio Mendel Almeida, Arildo dos Santos Amaral e Erilza Faria Ribeiro. Fiquem à vontade. Bom dia a todas e todos. Eu vou projetar a tela e daremos início à apresentação. Só um instante. Está aparecendo a tela para vocês, Arildo, Erilza?
Vocês me ouvem bem? Eu não consigo visualizar outra tela. Sim, está aparecendo e a gente te escuta bem. Ok, obrigado. Isso. Bom, o título do nosso artigo, né, Ação de Extensão Universitária na Formação em Serviços com Gestores Escolares em Tempos de Covid-19. Esse artigo, né, ele foi composto, atravessado pelo relato de experiência, da experiência extramuro, né, que o projeto de extensão, experiências cotidianas e processos inclusivos na educação em tempos de Covid-19 possibilitou, que é um projeto de extensão orientado pela professora doutora Maria Goretti, que está aqui na sala com a gente. Eu sou Tarcísio Mendel, sou administrador por formação, mestrando em ensino no INFES-UF, aqui em Santo Antônio de Pádua, e me compus esse artigo com os meus amigos, né, o Arildo Amaral, que é pedagogo por formação, mestre em ensino, e a Erilza Ribeiro, que é psicóloga por formação, mestra em ensino. Bom, o nosso artigo, né, ele tem como objetivo trazer à tona as discussões, né, do cotidiano escolar, as contradições do cotidiano escolar no tocante à inclusão de crianças e adolescentes com deficiências e outras vulnerabilidades frente à situação pandêmica que nos atravessa, porque nós entendemos que a pandemia ela tem trazido experiências, né, inúmeras no tocante à educação. Então, colocando em expansão também o debate sobre a produção cultural da acentuação das desigualdades educacionais que tem acontecido com base na pandemia, né, uma vez que as aulas elas foram suspensas, né, as atividades pedagógicas presenciais. E, assim, é uma discussão né, que é uma tarefa intrínseca à composição de forças que emanam no território escolar, que manifestam as possibilidades de criação e resistência frente a uma cultura que a naturalização das desigualdades educacionais coroa esse paradigma econômico neoliberal, né? A atenuação das desigualdades nesse tempo, uma vez que as aulas retornaram de forma virtual, e o que isso tem acarretado, né? Isso nos instiga muito, e nós fomos conversar com os gestores, né, para entender o que vem acontecendo nesse momento das aulas remotas. E eu trouxe algumas questões, né, para aquecer as nossas discussões, que foram também inquietações que nos instigaram a escrita e composição desse artigo, que é como pensar em práticas pedagógicas insurgentes frente à emergência da virtualidade em tempos excepcionais como esse de pandemia. E se seria um momento atual um convite a pensarmos formas outras de reinvenção e ressignificação do sentido que as escolas e as feituras pedagógicas ocupem nossa formação. Então, desse modo, nós entendemos, com base em Guattari e Ronick, né, o devir escola em tempos de pandemia como uma afirmação micropolítica, né, que nos convoca a refletir o papel social da escola e do ensino a partir de um projeto pedagógico diverso, capaz de pensar, né, inúmeras multidimensionalidades, tanto éticas, estéticas e políticas, que foram incutidas, né, no debate com gestores escolares. Eu passo a palavra agora para o meu amigo Arildo, que vai conversar um pouquinho com a gente também, e eu retorno depois. Obrigado, Tarcísio, pelas palavras iniciais. Todo mundo consegue me ouvir? Acho que sim, né? Enfim, falando a respeito um pouquinho da nossa metodologia de trabalho, nós nos aproximamos do campo de pesquisa onde foram propostos encontros no formato de oficinas com gestores das escolas municipais de Santo Antônio de Pádua. Então, são desses agenciamentos que nós estamos falando. E no processo de construção do trabalho, com a aproximação desse campo de pesquisa, nós afirmamos uma prática, ou seja, através de um paradigma ético, estético e político. Ético, pela questão da potência ativa que emerge no corpo, ou seja, entendendo que as forças que emergem no território imbuída pela valorização do saber construído nas relações, o pesquisar com a escola.
Afirmação estética, porque é a possibilidade de criação e reinvenção daquilo que está instituído. E política, porque afirma uma prática, outra pedagógica, em que as micropolíticas com alteridades sejam insurgentes no campo das forças e das micropolíticas. E, nesse recorte teórico, trazemos a cartografia como perspectiva de pesquisa, né? Como perspectiva metodológica. E o que é a cartografia? A cartografia como viés metodológicos para o mapeamento das discussões territorizadas nas escolas, possibilitando, assim, movimentos instituintes ao fazer pedagógico. Ou seja, a partir da cartografia, percorremos os espaços de ruptura e propagação, onde o território e o cartógrafo fazem um mesmo movimento, abrindo o corpo para a passagem das vozes que nos atravessam a partir das experiências micropolíticas, né, enquanto praticantes desse cotidiano. Nesse sentido, buscamos, né, cartografar as linhas de fuga das práticas homogêneas de categorização, buscando, com os gestores e docentes, reinventar em tempos de pandemia as escolas do município em questão, buscando outras temporalidades, outros possíveis. A cartografia, né, como menciona Deleuze e Guattari, ela busca acompanhar processos, produzindo deslocamentos no campo vivencial, dando visibilidade às potências que até então eram capturadas pelas políticas da ausência, a ausência do outro, a ausência do não aprender, a ausência, né, do acesso à internet, que tem acentuado em tempos de pandemia ainda mais a exclusão educacional. E como possibilidade, né, dessa cartografia, trazemos à cena da pesquisa a conversa não enquanto dispositivo de debate, mas sim a conversa, como Larossa traz em seus estudos, a conversa para transcorrer os devires. Então, é nesse sentido, né, da cartografia e desse projeto, né, de extensão com os gestores, a partir das rodas de conversa, que compomos a escrita desse trabalho. Vou passar a palavra agora para a Erilza. Então, a pesquisa começou, né, o projeto começou presencialmente com o Tarcísio, que é quem comanda, né, esse projeto. A gente faz algumas participações, né, Arilda? E ele começou presencialmente antes, né, previamente à pandemia, e com a pandemia, esses encontros e essas conversas com os gestores começaram a acontecer online, né, dentro dessa reinvenção que a gente tem realizado e como estamos agora também participando desse evento. E o artigo traz um recorte, né, de um desses momentos, e nós trouxemos, Tarcísio, passa a tela, fazendo um favor. Nós trouxemos aqui para falar hoje um pouco, no artigo existem várias outras falas que surgiram nas conversas. Mas nós trouxemos aqui, destacamos algumas falas dos gestores para falar aqui agora com vocês e que a gente vai comentar um pouco do que foi a tônica dessa conversa e que direcionou essa cartografia e esse trabalho. Nessa primeira fala, que foi uma gestora, que a gente colocou como gestora A, ela disse, né, a escola era fixada num tempo remoto, que nunca se alterou. Precisamos nos reinventar, porque, para o aluno, a escola é um lugar chato, monótono, com regras. Os alunos ficam sentados em filas indianas, não podem mexer no celular. Sumiu aqui da tela. Não podem mexer no celular, as conversas são controladas e, com a pandemia, nossas práticas precisam ser mais atrativas, inovadoras e não tem como ser a mesma escola. E aí, o Tarcísio explica melhor o momento dessa fala, mas mostra como que os professores estão se sentindo, os diretores, né, os gestores, no caso, estão se sentindo provocados com toda essa situação da pandemia. Tarcísio, você quer situar essa fala?
o microfone. Então, essa oficina, o recorte, né? Essa oficina ela aconteceu em julho, e nós buscamos, né, discutir com os gestores escolares, que são os diretores das escolas municipais de Santo Antônio de Pádua, o que a pandemia tem trazido, né? Quais os reflexos da pandemia, para chegar num projeto político-pedagógico que pensa a diversidade, né? E acho que a pandemia ela traz inúmeros artefatos sobre o que é ser diverso. Então, quando eu perguntei a eles, né, como que estava esse momento, como eles visualizavam, ela colocou essa questão, porque o aluno, ele não pode, tudo que ele, né, se o aluno quiser fazer algo que foge a uma norma instituída, isso é dito como anormal, e até quando, né, nós vamos ficar reproduzindo esse cenário? Então, nós discutimos sobre essa questão de reinventar as práticas das pedagógicas, buscando questões que são mais atrativas para o aluno, porque a escola ela precisa também acompanhar, né, as inovações desse novo tempo. Mas, em contrapartida, a gente fica um pouco preocupado, né, devido às normas que são instituídas, que trazem um certo padrão para as ações que acontecem na escola. E aí nós temos outras falas, né? Temos a fala da diretora, que nós pontuamos como gestora B, que ela disse que assistiu uma live, né, de uma pesquisadora que pertence ao Movimento Todo pela Educação, que o retorno das aulas será no modelo híbrido, e que as aulas jamais retornarão ao modelo que vivenciamos, e essa fala me chamou a atenção, achei interessante, pois será um novo normal. E esse novo normal tem várias, né, discussões sobre isso que nos inquieta. Então, a Erilza vai comentar um pouco para vocês. A gente fez até um recorte no próprio artigo, fez uma parte, um subtítulo, para falar um pouco sobre essa questão desse novo normal, que parece até um pouco assustador para muitas pessoas, né? Porque as pessoas tendem a ideia do novo normal, né? A ideia do normal, na verdade, como algo estável, algo que parou no tempo e é aquilo sempre a mesma coisa, né? Isso que as pessoas entendem como normal. Mas nós discutimos a ideia de normal, de normalidade, nós entendemos a partir de Canguilhem, o normal é patológico, que o normal é ser capaz de criar meios de adaptação à vida e à realidade. O normal não é ser mais ou menos algo, né? A normalidade está dentro de uma realidade específica para um e para o outro. Então, a gente sempre discute, né? O que é normal para uma situação não é normal para outra. Então, normalidade dentro dessa forma de entendimento que nós né, discutimos, partindo de Canguilhem, também da Adriana Machado, que faz essa discussão, é ser normativo, é criar adaptações e meios para a vida e para a realidade. Então, entendendo dessa forma, né, desse modo como a gente entende, esse período que as pessoas chamam de novo normal é o próprio normal em expansão, é o próprio normal acontecendo. Né? Normal é a gente ir se adaptando, claro que num fluxo novo, em algo que está instável, não está mais tudo a mesma coisa. E as pessoas se assustam porque está tudo diferente. Mas a gente está em abertura, em expansão para reinvenção, que é o que a a gestora A citou. A gente não tem como mais ser a mesma escola. Então, as pessoas estão cansadas de serem normais. E aí, outra fala, a gente não vai mais ser a mesma coisa. Vem aí um novo normal. O novo normal já está sendo. Normais, nós já estamos sendo, desde quando estamos criando essas adaptações, discutindo sobre elas, o que são essas aulas online, será que é realmente isso que dá certo para tudo? Será que é só isso que vai funcionar como novo normal? E a gente foi fazendo essa discussão a partir dessa ideia e desse entendimento que a gente tem do que é normal, do que poderia ser esse novo normal, já que para a gente normal é esse estar sendo. Basicamente, seria isso, a discussão que a gente fez dentro dessa ideia aí de novo normal. Uma outra fala
nós, enquanto educadores, precisamos nos policiar, porque senão amanhã ou depois descobrem a vacina, a gente volta para a escola e se não tomarmos um certo cuidado, acomodamos e tudo fica como antes. Precisamos estar prontos para os imprevistos, pois é muito mais fácil se acomodar que correr atrás do novo e evoluir. Não tem como ser como antes. Essa mesma gestora, ela coloca essa questão e que nos inquieta, né, a questão desse paradigma do neoliberal, né, que exige, porque assim, nós sabemos que a pandemia, ela trouxe inúmeros aprendizados, mas os professores, eles precisam ser valorizados, né, porque senão entra nessa normalidade que a Erilza colocou, e acaba extinguindo, né, a educação, o ensino presencial em detrimento do remoto. Então, no meu ponto de vista, né, a gente precisa ter um certo cuidado com essa questão, por conta, né, dessa questão que fica, né, que vaga, que fica assombrando o contexto da educação. Sim, é como ela falou, né, para não se acomodarem, né, não dá para se acomodar. E aí a gente destacou esse último recorte, assim, essa última fala de outra gestora. Temos crianças carentes que moram em roça. Eu, por exemplo, tenho uma aluna do 9º ano que não possui celular. Outros que a internet não funciona. E, nesses casos, estamos entregando atividades impressas. Seria ideal se o acesso fosse para todos. A utilização da internet é algo realmente bom. Mas como ficam os alunos que não têm recursos? E aí essa é uma discussão muito interessante que a gente fez também, né? Quais são as ausências que estão sendo produzidas com essa nova forma de adaptação, né? O que fazer para que os alunos que não estão sendo alcançados continuem sendo os alunos da escola, sejam os nossos alunos, né? Estejam presentes e continuem participando e se desenvolvendo. Os alunos que têm as suas deficiências, né, continuem sendo os alunos da escola. Não se pode naturalizar esses processos de exclusão que já aconteciam, né? A gente sabe que não é algo de agora, mas que com a pandemia eles têm sido atenuados, né, como uma consequência da pandemia, têm sido mais fortes e esses processos de exclusão. Então, a gente não pode naturalizar, não pode dizer, é porque a pandemia é assim mesmo, essas crianças não conseguem. A gente não pode deixar essa discussão findar e se perder no meio disso. Eu acho que o Tarcísio caiu, a internet dele. Eu vou compartilhar aqui a tela, Arildo, para você ler só. Os professores fizeram uma sugestão de PPE, foi perguntado para eles, acho que vocês já devem estar vendo aí, né? Foi perguntado, então, para os gestores, quais dispositivos de mudança seriam necessários para o PPP da escola com o advento da pandemia. O que eles sugeririam como mudança no projeto político-pedagógico da escola? Eles falaram vários, mas a gente trouxe aqui esses para apresentar. Você pode falar, Arildo? Acho que era o Tarcísio que ia falar, mas a internet dele deve ter caído. Posso sim, Erilza. Então, gente, pensando nessa questão da construção de um PPP diverso, entendendo, né, que o PPP ele traz um recorte da filosofia da escola e tem que ser construído com base na gestão democrática, uma das ferramentas utilizadas nesses encontros com os gestores foi pensar esse dispositivo enquanto dispositivo de mudança. E os professores, eles relataram algumas questões, né, pertinentes à alteração desse documento, que em muitas escolas é um documento engavetado, que não há uma mudança, uma alteração nesse processo de construção coletiva e cotidiana. Então, os professores, eles relataram algumas questões que nós vamos ler. Para os alunos com deficiência ou outras vulnerabilidades, outras atividades interativas que sejam realizadas em casa e aproxime os pais. Formação continuada priorizando o uso das tecnologias para os professores gravarem as aulas, acessibilidade de materiais tecnológicos para alunos da sala de recurso, pois o que tem nesse ambiente é que a professora desenvolveu. Não há internet na sala de recurso.
É algo que precisa mudar para a escola deixar de ser chata e seja interessante para o aluno. Protocolos de saúde que serão constantes nas escolas, algo que será mais debatido, não se pode ignorar esses cuidados que farão parte da nossa cultura. Então, são alguns relatos que os gestores trazem nas falas no tocante à mudança desse dispositivo conhecido como projeto político-pedagógico. E aí foram os professores que elencaram essa necessidade de assistência também deles e para os recursos da escola, né, para essas novas adaptações. Já eram muitas falhas, né, e apontaram outras. Então, para as considerações finais, o Tarcísio ainda não voltou, né? A gente vai seguir sem ele? Vamos, né? Porque o nosso tempo está quase findando, né? Deve ter tido sim, eu acho interessante finalizar, já estourou o tempo, desculpa. A gente já está finalizando. O Tarcísio não voltou, a gente vai concluir sem ele. Os encontros com gestores ocorreram para articular espaços de escuta e experimentação. Afinal, a formação do professor não se finda somente na técnica, mas pela vida que pulsa no dia a dia das nossas escolas, em devir pedagógico do encontro ético, estético, político com o outro. Cartografar rodas de conversa online surge como algo novo em meio ao inesperado. E dessas novas linhas cartográficas que se destacaram, algumas soluções e outras tantas urgências e emergências na educação, frente às consequências da pandemia. Pensar que, ao abrir espaço para a tecnologia, estamos alargando estruturas e possibilidades de acesso, faz sim sentido e é muito importante. No entanto, não se pode desconsiderar a exclusão que provoca em relação à atenção e ensino de tantos alunos e suas famílias, que não têm acesso nem a serviços básicos, quanto mais a redes de internet. Arildo, você lê o último para finalizar. Os relatos que os gestores apresentaram no recorte da cartografia trazido nesse artigo mostram que também refletem sobre esse lugar dos alunos que são seus e se preocupam com a sua acessibilidade ao ensino, bem como aos recursos que utilizam para que possam alcançar a todos de forma que se indicar viável. Repensar novos formatos de ensino durante e pós-pandemia passa por essa formação em serviço e implica uma repactuação de práticas, convidando a olhar para as estruturas de comunidade escolar e suas possibilidades de reinvenção. Reinventar de outras formas, com novos olhares, ser escola como potência. Muito obrigado. Obrigada, gente. É isso. Obrigado, então, Tarcísio, Arildo e Erilza. Tá? A gente está sendo bastante tolerante em relação ao tempo. Estou sempre dando uns 2, 3 minutinhos a mais, porque eu sei que às vezes é bastante complicado mesmo a gente sintetizar um trabalho em 15 minutos. Tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso também. Vamos seguir agora, então, para o quarto trabalho, o trabalho da Tânia Fernandes, Alain Almeida e professora Maria Gorete Rodrigues. O título é Por uma formação inventiva na proposta de educação permanente em saúde na atenção psicossocial. Fiquem à vontade. Oi, bom dia, gente. Vamos dar aí, então, continuidade. Prazer em estar aí. Bom dia a todos e a todas, novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, então, né, continuando aí o nosso pensamento, a nossa formação aí, nossa invenção, né, em tempos de pandemia, vamos dar continuidade, né, aos nossos antecessores, né, que muito bem colocaram essa questão, né, da exclusão, né, de como as práticas precisam ser inclusivas, de como as coisas precisam acontecer de forma diferente, mas sem esquecer, né, que precisamos incluir a todos, precisamos pensar juntos e construir juntos, né, práticas que possam mudar e transformar lógicas e situações instituídas que, né, já estão mais do que ultrapassadas. Então, reinventar todo, né, todo sentido, faz todo sentido agora, não só
né, da questão tecnológica, que a gente está sendo, né, aí obrigada a estar, né, pensando e aprendendo o tempo inteiro, né, mas nas nossas práticas que a gente vinha, né, né, exercendo até hoje, que nos vemos aí diante da necessidade de transformar e de mudar. Bom, então, a gente vai passar agora, né, para a saúde mental, não sendo, né, de nada diferente, né, do que todo mundo colocou aqui, porque a saúde mental ela está aí em todos, né, atravessando todas as situações, seja na pedagogia, né, seja na banda de música, no IFE, né, em todas as situações, seja em questões, né, de racismo, exclusão, como foi, né, nosso primeiro trabalho aí, muito interessante. Enfim, né, agora a gente vai mais especificamente aí para a questão da saúde mental, que foi esse trabalho, né, construído aí há 3. Eu sou, né, Tânia, eu sou psicóloga de formação, eu sou mestranda em ensino, né, pelo INFES, né, UF, orientanda, né, da professora doutora Maria Guaretti. Eu sou trabalhadora, né, no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, de Miracema, município aqui do Rio de Janeiro. A construção desse trabalho ele foi em conjunto com o Alain, que é psicólogo e diretor do CAPS de Santo Antônio de Pádua, e com a professora doutora Maria Goretti, nossa orientadora e colaboradora nesse projeto de extensão que é o foco aí desse nosso trabalho. Então, eu venho aqui, né, eu vou estar me orientando aqui, tá, gente? Então, de vez em quando, eu vou olhar para baixo. Eu venho aqui, né, numa perspectiva de ensino extramuro, né, para além dos muros, como é a perspectiva da nossa mesa, apresentar a discussão, né, de 2 pesquisas que estão em curso, né, que é a minha e a do Alain, orientada aí pela, né, nossa querida Maria Goretti. E essas 2 pesquisas, né, têm referência nesse artigo, são referenciadas nesse artigo, né, por uma formação inventiva na proposta de educação permanente em saúde e na atenção psicossocial. Ela é atravessada pela ação de extensão da universidade como apoio, que acontece em reuniões, né, feitas com os trabalhadores dos ambos os CAPs, através, né, do Google Meet, que é essa nossa ferramenta atual aí, né, de reinvenção do cotidiano e da rotina. E Santo Antônio de Pádua, né, são apoiadas, né, nesse sentido, no trabalho por esse projeto, né, de extensão desenvolvido aí entre a universidade e os serviços de saúde mental nesses tempos de pandemia. Então, a gente tem como base, né, dessa prática, desse fazer, a palavra apoio, que ela aparece nesse contexto com diversos significados, né, seja através de leituras compartilhadas, né, e discussões. Acontece também, né, refletindo, né, acerca da busca de estratégias, né, que tenham ênfase na não medicalização, né, e na despatologização, né, da saúde mental, né, da questão psíquica, né, que a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, né. A nossa mesa de ontem, né, foi muito interessante, né, que fala muito, esclareceu muito sobre isso, espero que muitos tenham podido participar, porque, né, falou muito, né, trabalhou muito essa questão, né, de despatologização, não medicalização, né, do próprio afeto, do próprio sentimento que a gente está vivendo aí nessa pandemia, certo? Então, essa perspectiva, né, é a nossa intenção nesse projeto de apoio, de extensão da UF, né, de apoio né, aos trabalhadores da atenção psicossocial.
Né, essa ação de extensão ela é subsidiada pela política, né, de humanização e educação permanente em saúde, né, que são orientações do Ministério da Saúde para as práticas do cuidado no SUS. Essas práticas, né, elas são orientadas para uma perspectiva mais humanizada, né, de cuidado, para romper, né, buscando romper com essa lógica praticada até hoje, né, biologicista, tecnicista, né, patologizante, que são pautadas nos especialismos e né, nas práticas não inclusivas, né, do cuidado, não integralizadas, né? Então a gente busca incluir, né, práticas mais humanizadas no sentido, né, de cuidar do ser humano, né, do sujeito que sofre de uma forma mais integral, de uma forma mais sensível e mais subjetiva possível, né? Então, a gente, né, nesse momento, se depara com essa nova forma, né, com esse novo normal, como muito bem, né, colocou a Erilza, foi maravilhosa, né, a colocação da Erilza com relação, né, a esse normal, essa normatização da situação. Temos que ter cuidado em não normatizar, né, realmente, né? Então, a gente precisa, né, estar atento, né, de mudar essa forma, né, que já está ultrapassada de cuidado. E, para isso, a gente lança a mão, então, né, do apoio matricial, do matriciamento, né, que teve origem com Gastão Wagner. Para esse apoio, a gente, né, pensa nessa perspectiva do apoio matricial, né, que teve origem, então, com o Gastão Wagner, em Campinas, em São Paulo. Foi um trabalho, né, desenvolvido lá, que tem, né, várias literaturas, né, sobre o tema, e é muito bem discutido, né, pelo autor, não só pelo autor, mas, né, por toda a política pública de saúde mental, né? Então, a gente, baseado nessa ideia, né, de apoio, nós buscamos nos serviços, né, de atenção de saúde mental, transformar, então, esse modelo assistencial já ultrapassado, né, e promover ações e práticas ampliadas, mais dialógicas, né, através de um cuidado interdisciplinar, né? Então, a gente vai estar trabalhando, né, numa lógica e numa perspectiva interdisciplinar, né, na hora né, do cuidado e de desenvolver aí né, toda a nossa prática, todo o nosso fazer, né, dentro dos CAPs. Então, com isso, né, com essa interdisciplinaridade, com esse novo pensamento, essa nova perspectiva, a gente busca romper, né, com essa estrutura hierarquizada dos encaminhamentos, ou seja, né, quem encaminha e quem recebe. Então, aquele que né, que busca o cuidado, que busca né, o atendimento em saúde mental, ele deve ser visto numa perspectiva, né, não de doença, né, mas de cuidado, né, um cuidado integral que busque, né, romper. Então, você vai para o psiquiatra, você, né, vai para o psicólogo, não, você, né, precisa do remédio tal, enfim. Né, então, a gente busca, né, com esse trabalho, com essa nova perspectiva de humanização, né, romper, né, com esses encaminhamentos e com essa forma. Isso a gente chama de corresponsabilização, né, essa perspectiva, a gente busca partilhar o cuidado, né, responsabilizar um cuidado horizontalizado, né, e não, né, de cima para baixo, né, como perspectiva aí, como era feito, né, até então. Então, esse apoio matricial, ele vai, né, articular, né, maior integração entre os profissionais que promovem, né, o cuidado de saúde mental, de forma, né, a buscar, como eu já falei, a integralidade no cuidado com a pessoa que sofre e que busca ajuda. Então, a função, né, apoio na saúde, ela surge como um dispositivo, né, um dinamizador de uma formação inventiva. Então, é uma tentativa, né, uma perspectiva de formação, de invenção, né, ou
né, não acredito que seja uma reinvenção, porque, né, tudo é muito novo, a gente reinventa aquilo que a gente conhece, e a gente não conhece, né, essa... Oi, Gorete, não ouviu? Então, né, essa invenção, ela vem, né, pautando todo o nosso trabalho, né, na perspectiva, né, do apoio da universidade, com os CAPs. Então, né, como uma proposta de diálogo, não só metodológica, mas ética e política também. Bom, então, nesse momento, né, da pandemia, em que todas as unidades do SUS, né, de base do SUS, elas estão sendo, né, acionadas, não diferente, né, acontece, então, com as políticas públicas, né, em saúde, elas, né, aparecem aí como imprescindíveis para o planejamento e as ações, né, do combate, do enfrentamento à pandemia. Então, nesse atual contexto, essas práticas, antes pensadas, né, em reuniões e rodas de conversa de forma presencial, agora sofrem, né, precisaram sofrer as mudanças necessárias, né, para que a gente pudesse se proteger e aí continuar o nosso cuidado em saúde mental. Então, exige agora da gente, né, a inventividade e uma nova construção de sentidos e de prática. Então, assim, né, dessa forma, né, através das reuniões de grupo, né, de apoio realizadas no Google Meet, a gente busca, né, nós buscamos problematizar as práticas instituídas de saúde mental, que não podem, de forma nenhuma, ficar reduzidas à informalidade, né, porque o negócio é sério, né, precisamos pensar com seriedade, praticar com seriedade, cuidar do outro com seriedade, né, estarmos, né, disponíveis para esses enfrentamentos, né, então elas, né, não podem ficar reduzidas a apenas encontros informais, né, nos atendimentos, né, nos corredores e muito menos na hora do cafezinho, né. A proposta da gente é introduzir, né, no cotidiano e na rotina desses dispositivos, né, e através desse projeto, né, de extensão e de apoio da universidade, com esses, né, 2 CAPs que eu já citei, né, Miracema e Pada, nesses tempos de pandemia, a gente busca, então, uma perspectiva de educação para além, né, dos muros, como eu já falei, né, para além agora, né, para além das telas, buscando, né, fazer, né, um fazer coletivo, potencializando os encontros para, através da união de forças, tecermos as saídas possíveis coletivizadas. Então, agora eu passo, né, a palavra para a minha orientadora, queridíssima Gorete, ela vai dar continuidade aí à nossa construção. Muito obrigada a todos. Orientadora. Eu sou orientadora do mestrado, mas eu tenho junto comigo o professor Roman, que também trabalha nessas rodas de conversa, no CAP de Miracema e no de Pádua. Encontrar e conversar como um modo de problematizar, de conhecer e de formar. Ou seja... Gorete, amor, você está falhando, está picotando. A gente coloca em questão aquilo que enquadra o normal, que medicaliza, que não considera... Está ouvindo bem agora? Ou ainda está picotando? Ainda está picotando? Ainda está congelando o cadinho, amor. Consegue ouvir agora?
Bom, gente, eu estou aqui em Santo Antônio de Pádua, né? Não sei. Bom, o que eu tenho para trazer, tá, é a intuição dos teóricos que embasam o nosso trabalho. Tá dando para ouvir claro agora? Tá? Então, sim, olha, a gente vai falar, tá? Então tá ótimo. Olha, Rosimere Dias, que é uma pedagoga do Programa de Pós-Graduação em Educação e Processos Formativos e Desigualdades Sociais da UERJ de São Gonçalo, e a Eliana Barros Conde Rodrigues, do Departamento de Psicologia Institucional do Instituto de Psicologia da UERJ, né, eram amiga. Então, as duas resgatam de 2020 de Michel Foucault a ideia de formação inventiva, propondo uma desvinculação de pedagogias capacitadoras. Nessa questão nos move para enfrentar esse presente que a gente está atravessando, né, e nele forjar transformações. Em especial, a gente visa cartografar movimentos que nos desprendam dos exercícios de poder, servindo de reveladores para as transformações do sujeito, inclusive ou principalmente das sociais. As autoras falam que para aprendê-lo são necessários dispositivos, nos sentidos trazidos por Foucault, e dele falar a constituição de uma formação perspectivada pela invenção, ou melhor, a constituição de uma política que una conhecer e viver. Temos como subsídio, na perspectiva, né, dessas autoras, e o que Deleuze nos diz acerca de duas consequências de pensar por dispositivos: o repúdio dos universais e a mudança de orientação, que se desvia do eterno para apreender o novo. Né? São palavras de Deleuze. Pois o que emerge do encontro com o que ainda não está delineado é a diferença, acontecimentos e singularidades. Ao pensar em uma formação inventiva, e nos dizer de Rosimere Dias e Eliana Conde, ao problematizar, inquietamos as certezas e adotamos uma atitude de recuo crítico quanto às evidências sociais e suas formas históricas de problematização. Com isso, desdobramos discursos e práticas, bem como elementos de uma relação consigo, a partir da qual o sujeito pode construir uma experiência de si que ousa pensar e fazer uma formação outra, problematizando a questão da medicalização, dos diagnósticos fechados, de não levar em consideração a subjetividade. A capacidade inventiva é convidada à cena, pela via de encontros e conversas. As ações de apoio institucional, a gestão dos serviços e espaços coletivos, são desenvolvidas com a finalidade de propiciar a ampliação da capacidade de análise e intervenção nas equipes da rede municipal de Pádua, né, através do Alain, e em Miracema, nas reuniões do Google Meet. O foco das ações de apoio institucional pela universidade enfatiza da potência aos espaços coletivos para a ação de diretriz da política pública em saúde mental implementada nesses municípios, além da análise e revisão do espaço institucional apoio trabalhado nas equipes de CAPES, enquanto educação permanente e saúde, não teria como função dotar o sujeito trabalhador ou a trabalhadora uma ação exatamente pela possibilidade de se deslocar dos lugares. Está travando? Um fim entendido como término. Ué, gente, o que né? O que eu estou trazendo aqui é essa formação inspirada pelas ideias de Michel Foucault, né? Que as duas professoras da UERJ trazem, que muito nos inspiram,
né? E que a gente está falando de romper com essa dimensão especialista e colocar, né, em análise a linha que a gente constrói a experiência no cotidiano desses CAPs. E, nesse sentido, a gente traz a perspectiva metodológica que nos guia, que seria a cartografia de Deleuze e Guattari, que, como referência de pesquisa, é o traçado desse plano da experiência desses trabalhadores nesse serviço de saúde mental, acompanhando os efeitos sobre esse trabalho no CAPS, sobre esses pesquisadores imersos, né, no CAPS, que são o Alan e a Tânia, e a produção do conhecimento, do próprio percurso da investigação. Trabalhamos imersos, então, nesse centro de atenção psicossocial de 2 municípios do Noroeste Fluminense, que são atravessados pelas reuniões quinzenais com docentes da UF, no caso sou eu e o professor Roman, que é um antropólogo, que está aqui na nossa tela, que são atravessados, então, né, por essas reuniões com os mestrandos e os estudantes da graduação de pedagogia e de psicologia, né, de faculdade do nosso entorno, de Padre de Itapiruna. Além da escuta oferecida, há a sistematização de temas para discussão, sendo disponibilizado textos. Alan, por favor, Alan. Alô? Oi. Eu não ouvi o final da fala da... Agora eu estou passando a palavra para o Alan. Né, de estar permitindo que esse contexto do cotidiano do CAPS apareça, né, e junto com ele, novas propostas construídas pelo grupo. Por favor, Alan. Bem, obrigado, Gorete, obrigado, Tânia. Trabalhar essa questão da formação inventiva, né, da educação permanente, isso reflete, inclusive, aqui, né, seja na falha do aplicativo, da internet. Eu vi no grupo agora, a gente fica tão conectado a tudo e a todos, o Tarcísio, no grupo anterior, está apresentando, aí caiu, né, lá para ele, não sei se é energia ou internet, o 4G não funcionava. E aí ele colocou no grupo que ele pegou o carro e saiu andando atrás de um sinal. Então, assim, como que tem sido desafiador e difícil todo esse movimento nosso. Nessa questão aí, né, assim, quanto à ideia de invenções, além ou aquém de pandemias, o cotidiano ele nos exige, né, aí essas invenções, seja pré-pandemia, no pós-pandemia ou durante ela, então é importante a gente sempre lembrar disso. No que nós, né, no objetivo do nosso trabalho, né, com a Gorete na função apoio da universidade, com a Tânia em Miracema e eu aqui, né, em Santo Antônio de Pádua, isso é uma convocação, né, do atuar com, né, o paciente e atuar com os outros profissionais, não só de um centro de atenção psicossocial, mas também de uma rede, né, de atenção psicossocial, esse que se faz um grande desafio, né, não só articular uma equipe, mas articular equipes. Então, essa é um debate que o Ministério da Saúde sustenta, da gente poder pensar a rede e a política pública de saúde enquanto um todo. Né, essas práticas criativas aí no campo da saúde mental, do quanto que isso se faz necessário, né, o tempo todo e agora, nesse momento, também, como nós já falamos aí, até para não sustentar, né, uma institucionalidade como aquela antiga institucionalidade dos hospitais psiquiátricos fechados, protocolares, né, mas também uma prática institucionalizada que pode acontecer num ambulatório de saúde mental, num CAPS, né, naquele sistema fechadinho aí de se trabalhar e não se permitir nada além. Então, fica a marca também aí. Lembrando, né, que o trabalho ele não é alguma questão aí, pensar em saúde, pensar em agitação psicomotora, pensar em tudo isso, não é trabalhar aí só a psicopatologia do paciente, né, mas a amplitude do campo existencial dele. Não é simplesmente reduzir os sintomas aí do sofrimento mental, mas poder pensar em algo aí que vai alterar o percurso de vida desse sujeito. Quando eu falo aqui das práticas, né, específicas, no campo é muito comum na área da saúde mental, duas áreas de destaque serem
a psiquiatria e a psicologia, e aí que a gente vai pensar aí na pulverização, né, de uma prática, a ideia, por exemplo, de uma fisioterapeuta, é um exemplo que apareceu numa das reuniões, que ela vai se aposentar agora, depois de quase 20 anos de CAPS. Nesses 20 anos de CAPS, ela questionou o lugar dela enquanto uma fisioterapeuta, né? Essa fisioterapeuta também é professora e ela se depara com essas questões. Só que, nesse percurso dela, ela conseguiu construir espaços muito dialógicos e amplos de uma oficina do corpo, de trabalhar a corporeidade desses pacientes aí, até em função dos efeitos colaterais que as medicações marcam esses corpos, e também uma oficina de artesanato, como um campo de expressão e de possibilidade aí. Então, assim, isso acaba se tornando uma experiência muito rica, isso vai ressignificar tanto o trabalho dela quanto o trabalho da própria equipe, né, de saúde mental, para poder apresentar, né, essas espaços outros aí de se pensar a prática nossa na saúde mental. Sei que o horário está estourado, mas essa inventividade, né, e essa aposta nossa o tempo todo é de alguma coisa de pensar, não de uma obra acabada, mas de alguma coisa que é sempre inacabada e que, por isso, tem de ser construído, tem de ser reconstruído, tanto na vida daquele paciente, quanto no exercer, né, da prática clínica nossa, nessa prática cotidiana de pensar aí, né, a estruturação dos serviços, né, e a grande aposta nossa, né, é de trazer à tona aí, né, o lugar de uma rede, né, do lugar do apoio, do oferecimento dessa escuta e de fazer com que o paciente não seja aquele só paciente aí no sentido passivo, mas alguém também que resgate esse lugar dele de alguém ativo aí, né, em trazer à tona de fato essa palavra vida, né, que é uma palavra que está tão importante nesse momento aí nosso, que é frente. Eu sempre lembro, ninguém está com medo de um vírus, as pessoas estão com medo da morte, né? Então é importante pensar aí nessas construções existenciais. Acho que é isso, falei correndo. Tá bom, obrigado, então, Tânia, Alain e Gorete. A gente tem aí cerca de 20 minutos para a gente fazer comentários, perguntas para os autores, enfim, para a gente discutir sobre os temas que foram tratados aqui. Quero lembrá-los que eu coloquei lá no chat o link para a lista de presença, peço, por favor, que acessem e utilizem o mesmo e-mail que usaram para se inscreverem no evento, tá bom? E agora, então, a gente tem um espaço aberto para fazermos as nossas perguntas, colocarmos nossos pontos de vista, fazermos comentários acerca dos trabalhos que os colegas apresentaram. Então, nesse momento, se vocês quiserem abrir a tela de vocês, fiquem à vontade, abrir o microfone e direcionar a pergunta. Jean, uma fala rápida aqui. Sim. Muito obrigada, né, por esse momento aqui, agradecer a oportunidade da gente estar aqui e trazer, né, o fio, né, que entrelaça esses trabalhos todos. A gente está trazendo aqui a dimensão da subjetividade nos 4 trabalhos, está falando desses espaços de in/exclusão, está trazendo a questão do racismo, está trazendo a questão, né, de jovens da periferia, de músicos, da música, né, enquanto esse lugar o lugar maldito, maravilhoso, mas esse lugar do músico que vocês também trouxeram, esse movimento todo da saúde mental. Então, a alegria de estar aqui com essas temáticas variadas, mas que tem esse laço desse olhar que considera a subjetividade, a dimensão do humano, a questão neoliberal que atravessa, né, o nosso cotidiano, tão bem trazida por todos. Sim, eu acho que é um espaço muito rico. Eu acho que a comissão organizadora foi muito feliz em colocar esses 4 trabalhos juntos, porque, de certa forma, eles se completam, né? Eu acho que foi um tempo muito rico, de muito aprendizado para todos nós. E é sempre bom a gente ver um pouquinho, conhecer um pouquinho do que os nossos colegas estão fazendo, né?
Eu acho muito, muito bacana, é muito rico isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi na fala do professor João Carlos, uma frase dele que bateu bem firme em mim, assim, quando ele disse que a quarentena já existia. Isso é muito profundo, isso é muito real, né? Quando a gente analisa esses cortes de políticas públicas nas mais diversas áreas, mas aí dando um foco para a nossa área, né? A questão do ensino, da educação. Meu Deus, como essa quarentena tá durando muito tempo, né? Ela vem de muito tempo, na verdade, né? Eu acho que esse tempo de pandemia ele está servindo também para que a gente, para que outras pessoas tenham esse mesmo olhar que nós educadores temos para essas questões de ensino, de educação, e elas possam realmente dar uma atenção maior a esses problemas que vêm de décadas, talvez de séculos, né? E a gente, infelizmente, não vê um cenário muito favorável, né? Não vê um cenário muito favorável. E aí, esse trabalho, né, o primeiro trabalho, somado ao trabalho do professor João e da Midian, eles me fazem pensar numa foto que eu vi esses dias, que alguém dizia assim, nessa pandemia estamos todos no mesmo barco. E aí apareciam vários barcos distintos, uma canoa, um iate, um barco de tamanho médio, um barco gigante. Não estamos todos no mesmo barco, né? Essa pandemia ela está mostrando para a gente, de uma forma muito mais forte, essas diferenças todas que a gente sabe que existem no Brasil. Em se tratando de acesso à educação, ao ensino, elas são gritantes, né? É bastante complicado. E, assim, eu quero agradecer a vocês todos, né, os 4 grupos, por trazerem esses temas para a gente e nos fazerem pensar. Eu acho muito bacana, porque às vezes a gente fica dentro da nossa bolha, eu estudo só isso aqui. E aí, às vezes, eu esqueço de olhar o outro e esqueço que o outro também contribui muito para mim. Vocês não têm noção do quanto eu aprendi com vocês aqui. É muito bacana. Agora eu vou deixar vocês falarem, porque eu falo para caramba. Eu queria fazer uma fala pequenininha, rapidinha. Pode ser? Sim, claro, fica à vontade. Está me ouvindo? Então, eu achei muito interessante, né, a gente pensar a crítica que o trabalho do João com a Miriam fazem a essa ideia que está sendo produzida da reinvenção e como que nos outros 2 trabalhos, né, o trabalho é que eu vou falar de quem eu conheço, né, do Arildo, que é o nome que eu conheço, e o último trabalho, com a professora Maria Goretti, né, e o grupo, trazem de um outro entendimento da reinvenção, né, e me vem muito o conceito que a Sueli Ronick e o Guattari trabalham, da diferença entre o indivíduo e a singularidade. Porque a gente pode entender, quando a gente pensa na questão de práticas criativas que possam ser construídas no cotidiano, no coletivo, e aí é muito importante a fala que, se eu não me engano, o Arildo fez sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico e dos planos de ação de uma forma democrática, de uma forma coletiva, né, com uma participação que venha desse coletivo, desse cotidiano, para que não caia na lógica cruel, né, de uma reinvenção ou pela normatização, que são todas as normativas e diretrizes que vêm de cima, e que precisam ser aplicadas pela escola, né? Então elas não vêm do cotidiano, e eu falo isso, eu queria trazer uma coisa que eu não falei, eu ainda estou me acostumando com a ideia, eu sou colega da Miriam e do Arildo, eu acabei de entrar também aqui na Prefeitura de Rio das Ostras, e aí eu achei super interessante como é que as coisas acontecem, né, desses encontros, né? Porque a gente não escolheu que mesa ficar, né? Então tem 3 colegas aqui de Rio das Ostras. A Ilda entrou agora junto comigo, é meu
parceiro aqui na luta, né? A gente já chegou, né? fazendo barulho aqui, mas e aí o que eu fiquei refletindo, né? Esse indivíduo como mais uma forma de subjetivação. E nessa lógica cruel do empreendedorismo, é uma reinvenção individual, uma reinvenção que é que está seguindo essa lógica, essa semiótica, né, capitalística da meritocracia, de você pode fazer diferente, se você quiser, você consegue, né? E os meninos que o João Carlos e a Midian trouxeram, são meninos que estavam ganhando dinheiro, tocando no trem. E tocar no trem agora é se expor à morte. E aí eu faço um pouco também em relação com o trabalho da Ariel, com o nosso trabalho, de compreender como que hoje a gente está falando desse deixar morrer do futuro. Esse deixar morrer e desse expor à morte. Porque quem é que precisa trabalhar? Quem é que precisa pegar transporte público? E aí não tem como não fazer um recorte que é de cor, sim, porque se você olha as imagens, se você busca, se você procura quem é que está nos ônibus superlotados, nos trens sublotados, é só você olhar a foto. A foto é de pessoas pretas e pálidas, negras. Não são pessoas brancas. As pessoas brancas aparecem em que fotos? E isso não é de hoje. A subjetivação produzida toda, a gente está sendo produzido nessa inimigo público, indo mais além. Esse inimigo público que está tipificado nessa figura do jovem preto, pobre, favelado, que é preciso ser produzido nesse lugar de periculosidade, sim. Para quê? Para que ele possa ser morto, para que ele possa ser assassinado, para que ele possa ser deixado morrer, né? Então, eu achei muito interessante como a gente pensou nesses dois trabalhos caminhos diferentes, caminhos de singularização, de uma reinvenção de si, que precisa ser no coletivo, senão vira normatização, né? E que a gente está vivendo isso na nossa carne. Quem está em sala de aula, eu estou em sala de aula agora, não deixo de estar, porque a gente tem que estar presente na escola, presencialmente. Quem que está se expondo? Quem que está nessa, né? Quem que está lá, no caso, no terceiro trabalho, quem é que está lá no atendimento, nos CAPs? Quem é que está? Então, eu acho muito interessante a gente pensar. Foi aí que a gente, eu e a Ariel, a gente falou para quem, em quais condições. Para quem que é a morte, em quais condições? A gente pode falar da educação, mas a gente está falando de uma política que é uma política de genocídio. E que continua sendo uma política de genocídio, em sua maioria, da população preta e pobre. Então, assim, eu achei muito, muito importante. Também queria dizer para o João Carlos e para a Midian que eu estou fazendo aula de leitura de violão na FAETEC do Barreto, à distância, com o professor Carlos Antônio, e que a verdade, sabe qual é? Que todos os alunos da minha turma são brancos. Então, sabe, é isso que eu queria trazer mais um pouquinho, assim, trazer um pouco mais essa reflexão a partir da mesa de vocês. Queria agradecer demais vocês terem a comissão, né, e a possibilidade de estar nessa mesa rica. Também a gente aprende demais, que totalmente atravessada, né, da psicologia. Legal que a discussão ela foi transdisciplinar, eu acho isso muito interessante, fugir dessa lógica, porque são esses encontros que fazem com que a gente possa construir essa outra invenção, fazer essa outra invenção no sentido que seja realmente criativo, né? E não de uma reprodução de algo que é imposto e que a gente acaba tendo se sujeitar, né, nesses momentos. Então é isso, vamos lá. É isso. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigado, Sharon. Professor João Carlos, depois a Midian. Mais uma vez, emocionadíssimo. Quero destacar, como no início, a minha fala para a Ariel e a professora Sharon. Sabe? Professora Sharon, quando nós estivermos em Rio das Ostras, precisamos conversar pessoalmente. Isso aí vai dar uma produção imensa. Ariel, você é a culpada disso hoje,
porque branquitude com negritude dá samba. Branquitude com negritude dá samba. E um samba santo. Um samba santo. Eu quero só discorrer a minha situação de negritude. Aluno de escola pública, filho de pais negros, nascido e morador na Chatuba, antiga terra do Dicró, filho de pais separados, mas que alcancei a ascensão profissional a partir de uma escola branca no centro de Nova Iguaçu. Eu era o único negro e era chamado de marrom. Eu não sabia que aquele marrom ali já era segregativo. Fiz licenciatura em letras em faculdade particular branca. Fiz licenciatura em educação musical em faculdade particular branca. E só vim descobrir essa importância da negritude em universidade pública. Então, há um contraste entre a minha primeira escola pública e a faculdade pública. E hoje, quando eu estou no pódio, regendo, eu fico imaginando como é que deve estar alegre lá em cima, papai e mamãe, porque eu tinha tudo para dar errado. A própria sociedade consumista e antirracista sempre marginalizou o negro, e eu simplesmente alcancei, como milhares, daí a minha dissertação sobre famílias que alcançaram a ascensão social, pelo magistério. Hoje, mesmo no pódio, mesmo pódio, eu tenho que lembrar que eu sou professor concursado na FATEC, não sou maestro. Eu entrei como educador. E essa minha linha eu quero deixar aqui para o grupo em futuras reuniões, em futuras propostas. Quem sabe esse grupo se reunir para a minha orquestra tocando, fazendo uma homenagem aí para o grupo. Eu estou muito emocionado. Quero destacar mais uma vez o seu papel. Vamos cobrar essa promessa, hein? Vamos cobrar. Não, pode cobrar. Ariel, fiquei impressionado com a sua meninice ainda, né? Mediante a nossa diferença de idade, com essa sua preocupação ainda, criança, jovem, como é que a sua branquitude estava se incomodando pela falta de negros. Parabéns ao grupo. Obrigado. Fica à vontade, Midian. Jean, eu só queria trazer uma fala referente ao que a Ariel falou sobre a biopolítica, edificou, né? E aí me trouxe muito à tona a leitura que eu fiz, que eu coloco como proposta para quem quiser, muito boa, sobre a cruel pedagogia do vírus de Boaventura, né, deste ano 2020. Ele fala sobre o darwinismo social, né? Foi exatamente o que a Cheryl trouxe, essa pessoa que se expõe no trem, ou essa classe trabalhadora, né, a predominância de negros, pobres, ali dentro do ônibus, ela se coloca à exposição de uma morte, né, diante de um vírus que a gente está diante de uma pandemia. Então, ele traz isso do darwinismo social, essa ideia que a gente tem sobre esse lado de cá do reinventar, vença o melhor, né? Então, essa ideia que ficou atrás, né, é deixar de viver uns e outros, né, para que outros morram, né, essa ideia que Boaventura traz nesse livro, muito boa ideia, né, que ele traz nesse momento de pandemia que a gente vive. Só queria trazer isso e essa proposta, quem quisesse, né, fazer depois essa leitura e começar a refletir sobre exatamente o que a Sharon trouxe, né, esse darwinismo, essa ideia do capitalismo que vai só existindo aqueles que conseguem realmente sobreviver, né? Essa crise que a gente vive eterna. Só isso. Fica à vontade, Ariel. Obrigada. Só gostaria de agradecer ao professor João Carlos pelas palavras, né, que são palavras de incentivo até para continuar na pesquisa, no estudo. Fico muito feliz de escutar isso. Assim, também estou muito emocionada de estar participando, né, pela primeira vez, a minha primeira vez aqui no encontro, assim,
debate, né, de trabalhos voltados para essa temática, que me interessa muito. E anotei a indicação da leitura da Midian, já está aqui anotadinho, já vou procurar. E só agradecer mesmo a todos os participantes, as palavras de incentivo do professor João Carlos. Muito feliz por esse encontro. Obrigada. Sobre esse livro do Boaventura, se eu não me engano, ele está disponível na internet. Eu acho que tem o PDF dele disponível. É um livrozinho pequenininho, ele é fininho, leitura rápida, e realmente é uma excelente dica de leitura para a gente nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Mais algum colega quer fazer algum comentário? A gente ainda tem 5 minutinhos aqui antes da sala fechar. Vocês fiquem à vontade. Bom, eu quero falar aqui, né, resgatando o que a professora Sharon falou, né, sobre essa dimensão do indivíduo e da singularidade que a Sueli Ronick e o Guattari trazem no Cartografias do Desejo, né, de uma forma tão especial, e o papel da universidade pública nesse momento de trabalhar nessa formação inventiva, levando em conta as singularidades para exatamente não massificar, né, uma massa homogênea de indivíduos iguais, levando em conta a dimensão da escuta, uma formação inventiva, sensível, que foque exatamente nas construções coletivas, porque essa meritocracia do empreendedorismo, né, vai que você consegue, o indivíduo, a gente não consegue. Se a gente não der as mãos, né, obviamente que no sentido figurado, porque a gente não está podendo, né, se expor de dar as mãos, mas se a gente não se agrupar, não pensar na cogestão das nossas dificuldades, né, na cogestão comunitária, do vínculo da atenção básica de saúde dos municípios com as escolas, das escolas poderem ouvir os boletins epidemiológicos com essa febre de volta, né, de aula presencial, enfim, temos que ouvir as vidas, ter respeito às vidas, pensar na produção de vida e no papel da universidade enquanto promotora de formações inventivas que lutem pelo coletivo, né, pelas construções do PPE. E eu achei assim, muito legal o encontro de vocês, de Rio das Ostras, e Rio das Ostras está bombando. Achei assim, uma feliz coincidência de ter uma menina que trabalha junto com a Ari, mais duas, olha só. Na mesa do Alain e da Renata, ontem eles encontraram, eles são professores da Faculdade de Psicologia Particular daqui de Padre, encontraram com uma pessoa que foi da graduação deles, e são professores da Faculdade de Psicologia de outra cidade na mesa de apresentação. Então, muito legal essas aproximações, assim, o quanto que isso nos fortalece, enquanto programa de pós-graduação, promover encontros potentes e reencontros, né, de pessoas que trabalham no cotidiano e se encontram aqui frente a esses conceitos e todo mundo, né, assim, muito próximo nas conceituações, Deleuze, Guattari, Foucault, Sueli Ronick, uma festa esse encontro, muito feliz. Muito bom, muito bom. Gente, olha só, nós temos ainda 1 minutinho, eu acho que é o tempo que a gente tem para abrir as câmeras e fazermos uma foto dessa gente tão bonita que apresentou trabalhos tão importantes. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma foto do grupo? Cadê o pessoal do grupo da Erilza, do Arildo e do Tarcísio? Eu acho que a Erilza e o Arildo tinham um compromisso de trabalho e deram uma fugida. Eita. Mas o Roman vai representar. Roman também, porque esse trabalho só podia 3 autores, né? Uhum. Mas o Roman, ele é nosso parceiro nos 2 projetos de extensão. Então, ele está aqui na tela e vai estar representando aqui as pessoas. Legal. Que estão... Vamos lá, então. Vou tirar o print, que a gente está com 1 minutinho só, hein? Valeu, gente. Olha, muito obrigado. Parabéns a todos. E temos um ótimo restinho de evento. Restinho não, a gente está na metade do evento. Então, aproveitem bastante, tem muita coisa boa acontecendo. E para acontecer também. Valeu, fiquem com Deus. Um abraço, boa semana para vocês.
Boa semana para todos. Tchau. Tchau, até logo. Parabéns.